Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que estamos dando continuidade ao estudo de Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho à luz da Psicologia Profunda. Esta é uma iniciativa da NSP, a Federação Espírita Holandesa, e os amigos da AME Brasil. O tópico do estudo de hoje é o mito cristão e o caminho oferecido por Cristo, e será abordado por Gelson Luiz Roberto. Doutor Gelson, a palavra é sua. Uma boa noite a todos. Estamos aqui novamente com vocês para trabalhar esse item sobre a questão do caminho proposto por Jesus, da qual Joana de Ângeles nos ajuda a compreender melhor, né? E uma das questões importantes que esse tema de hoje vai trabalhar é a questão do mundo interno, da subjetividade. E antes de entrar na questão da subjetividade, na proposta do Cristo, eu queria esclarecer para vocês um pouquinho o que é a subjetividade, porque tem duas noções de subjetividade que ela é importante a gente diferenciar. Então, a gente tem essa subjetividade que se opõe à objetividade, né? Ou seja, tem uma realidade objetiva da vida, que são as leis divinas, do ponto de vista espiritual, né? Porque as leis divinas são universais e são objetivas, ou seja, elas valem como um parâmetro então objetivo para a nossa realidade, marcando a nossa vida, estabelecendo assim essa harmonia e essa dinâmica perfeita do Pai junto ao mundo, ao universo e junto também à vida que nos rege. Então, seria a questão da realidade objetiva, né? E tem a realidade subjetiva, que é a nossa percepção da realidade, né? Que ela é sempre mais limitada, a nossa consciência ela é mais fechada, mais, né? A nossa consciência ainda está se desenvolvendo. É natural que a nossa percepção da realidade e a forma de compreender essa realidade seja de acordo com a nosso nível evolutivo, né? Então, essa percepção, essa compreensão, ela é subjetiva, ou seja, cada um vai viver a sua realidade conforme os seus recursos, conforme suas crenças, conforme seus valores, conforme sua história de vida. Isso representa um mundo subjetivo. Mas também a subjetividade está ligado a tudo que diz respeito ao mundo interior versus o mundo exterior. Então, isso é uma outra noção de subjetividade, que é uma noção mais espacial, né? Ou seja, existe um mundo externo, a realidade externa, também muitas vezes chamado de objetiva, e existe a realidade interna, que é a realidade subjetiva do espírito, tá? E nesse sentido, a gente vai trabalhar hoje a ideia de subjetividade, tá? A ideia é que existe um mundo interno. De uma certa maneira, na grande evolução do espírito, na sua caminhada, na sua trajetória de conquista, né? E esse despertar da consciência, né? Quando o espírito ele começa a ter livre-arbítrio, né? É sinal que ele começa a ser um indivíduo, um espírito propriamente dito, né? E esse espírito então começa junto com o livre-arbítrio ter dois movimentos que vêm concomitantemente, né? A questão da capacidade de pensar por si mesmo, né? E de uma certa maneira, né? Ter responsabilidade. Então, de uma certa maneira, quando a gente começa a fazer escolhas, começa a lei de causa e efeito se instalar como uma dinâmica própria em cada um de nós. Na medida que eu sou um espírito, eu começo a ter consciência, e tendo consciência, eu posso fazer escolhas, né? Então, eu tenho liberdade, e fazendo escolhas, então eu tenho responsabilidade, ou seja, eu vou ter o efeito dessas escolhas. Então, o pensamento que brota como espírito, como pensamento autônomo do espírito,
também envolve a sua questão de liberdade. Então, o espírito, quando nasce o espírito, nasce a liberdade dele também, né? E com isso a sua responsabilidade, né? Então, tudo isso começa a marcar o início desse processo também subjetivo. Eu começo a ter um mundo interno, né? O nosso mundo, nosso universo, ele é tão misterioso e tão, de uma certa maneira, rico e complexo quanto é o universo aí fora existente, né, ao nosso redor, né? Então, de uma certa maneira, esse espírito vai evoluindo, né, criando, né, recursos internos, sensibilidade, percepções, marcas emocionais que vão construindo, né, a sua impressão e vão, de uma certa maneira, modelando e, ao mesmo tempo, dando expressão a si mesmo, né? De uma certa forma, tudo isso um processo de despertamento aos poucos. Então, a Joana vai dizer que esse espírito, mesmo ele tendo já liberdade, mesmo ele tendo uma certa maneira, uma consciência, né? E começa a gerar o pensamento, o tipo de comportamento e de realidade é uma realidade de uma consciência de sono. Uma consciência de sono é onde, de uma certa maneira, ele é regido por aspectos muito fisiológicos, né? A sobrevivência, né? A caça, né? A reprodução sexual, né? Então, e a vida se dá muito como natureza ainda dentro do homem, e não é tanto cultura, né? A cultura é o dado importante que se estabelece quando ele se ergue, né? Nas duas, ele libera as mãos e começa a dar um salto evolutivo quando ele libera as mãos, a visão começa a adquirir um papel mais importante na relação dele com o mundo, o olfato, que era o elemento que governava o comportamento das espécies, né? O olfato, tinha um papel determinante, começa a dar lugar à visão. E é interessante que o olho é um símbolo de consciência, né? A simbologia, e tem várias culturas, o olho é símbolo de consciência. Então, quando o homem se liberta dos quatro para ficar de pé, ele então adquire a primazia da visão, a visão começa a ter um valor cada vez maior, e libertando as mãos dá um movimento muito importante do processo evolutivo, que é o afeto, o contato do afeto, e o homem labor, o homem que trabalha, o homem que realiza. A liberação das mãos é um avanço muito importante nesse processo todo evolutivo do espírito, né? E o olhar também. E aí, de uma certa maneira, ele vai aos pouquinhos, então, dando expressão a si mesmo, mas ainda muito num processo muito incipiente que Joana fala, né? Ela vai falar de processo regido então por padrões muito coletivos, né? Que envolve os rituais, os mitos, como uma forma de proteção e de regulação da cultura, até que essa cultura humana vai adquirindo cada vez mais, como produção do espírito, cada vez mais elaboração, né? Mas ainda a nível de ético, a nível espiritual, o homem vai ainda, digamos assim, levar por muitos séculos essa consciência de sono. E ainda a maioria da humanidade dorme, diz Joana de Ângeles, né? Ou seja, a consciência dela é uma consciência muito... a consciência do sono sem sonhos, e do sono com sonhos, ou seja, sonhos sem sonos, ele não tem consciência ainda de si mesmo. A consciência do sono com sonhos começa a se agitar dentro dele uma realidade de um mundo que habita a ele mesmo, né? E, de uma certa maneira, então, um processo de despertar o ser psicológico. Quando nasce o ser psicológico,
nasce o despertar do indivíduo. Então, o ser psicológico é o ser espiritual, que está para além do ser fisiológico. Né? E aí, de uma certa maneira, né, a Joana, em vários momentos, vai trazer justamente isso, né, que todo o processo de embate com a vida e também do relacionamento interpessoal, né, entre os indivíduos, vai gerar um jogo de comportamento que, de uma certa maneira, no primeiro momento, a gente se esconde de nós mesmos, através das máscaras, das personas, a gente pouco se conhece, a gente vive muito a consciência coletiva, né? Os padrões coletivos do mundo, né? Os valores do mundo. Né? E, na medida que, de uma certa maneira, a gente vai criando esse embate e os vínculos se estreitando, a máscara vai caindo. Né? Essa máscara um dia tem que cair. Né? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer, de forma geral, Jesus inaugura o ser psicológico. Não que ele não esteja presente lá em Sócrates, em outros filósofos, em outros sábios da antiguidade, já trazendo, ou nas iniciações de mistérios, né, que existia, por exemplo, o mistério de Eleusis, né, ou mesmo o orfismo, né, na Grécia, que eram sociedades secretas que tinham já uma visão de reencarnação, uma visão de uma realidade espiritual, de uma consciência que ia além desse universo ordinário, da vida ordinária das pessoas, presa nesse jogo de interesses, um homem fisiológico, um homem voltado para fora ainda, né? Um homem concreto. Né? Do ponto de vista psicológico, né, gente? Quanto mais concreta é a pessoa, mais pobre psicologicamente ela é. Né? A gente fala dos pacientes somáticos, que somatizam muito, mas não das doenças somáticas. A gente fala de uma estrutura de personalidade somática, que são pacientes que não conseguem simbolizar. Tudo é concreto. Tu pergunta para eles assim, ó, eu sofri um acidente, o que tu sentiu em relação àquele acidente? Não consegue falar de si, do seu sentimento. Eles relatam o que aconteceu. Eles são presos só nos fatos da vida. Quanto mais concreto o indivíduo, mais forte psicologicamente, porque o mundo concreto é o mundo material, não é o mundo do espírito. E o mundo do espírito é o mundo da interioridade, da vida interior. Né? Então, as pessoas muito concretas, elas são muito literais. As pessoas muito literais são muito pobres, que ficam numa vida muito reducionista de enxergar a realidade. Né? Na época de Jesus, né? Se hoje ainda existe essa realidade presente em grande parte da humanidade, Jesus, né? Isso era mais forte ainda. Então, o homem, naquela época, ele se baseava nos poderes coletivos, nos poderes sociais, como ainda é, né? Riqueza, ou ser filho de uma família de tradição, ou ser preso na questão do poder político, assim por diante. Né? Então, o homem é um homem voltado para as conquistas de fora, né? Conquistas externas, os valores do mundo. Né? Então, enquanto os valores do mundo regem a nossa vida, a alma fica esquecida. E aí, o que vem Jesus? Ele vem justamente trazer aquele ponto, de uma certa maneira, num outro encontro eu já trouxe para vocês, quando ele vai dizer que existe um reino de Deus. Né? E esse reino de Deus está dentro de nós. Então, olha só a genialidade de Jesus. Né? Ele quebra o paradigma da realidade vigente da época, onde a religião também é uma religião
que sacrifica animais, é uma religião que envolve coisas externas, né? Temos que respeitar o sábado, não pode comer certos tipos de animais, né? A tradição judaica do Velho Testamento, né? Lá a questão das mãos, lavar as mãos, a religiosidade do homem daquela época é uma religiosidade voltada por costumes exteriores, rígido do ponto de vista do comportamento, mas pobre do ponto de vista interno, aonde a conquista do reino de Deus era uma conquista baseada, então, em princípios exteriores. E o reino de Deus era visto como um reino fora de nós. E Jesus justamente quebra essa lógica. E ele diz, existe um reino de Deus que tem que ser conquistado por cada um de nós. E esse reino não vem com isso, com aquilo. Né? Ele vai mostrando que reino é esse. Né? E aí as pessoas querem estar no reino de Deus. Todo mundo quer estar no reino de Deus. Né? Porque vai dizer, olha, esse reino é dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o que ele faz? Olhem para si. Comecem a se perceber a partir desse lugar interno. Que é esse lugar que é o lugar do reino do encontro com Deus. Se não tiver um trabalho interno, se tiver uma conquista de si mesmo, não tem reinado divino. Né? Então, de uma certa maneira, Jesus faz uma religiosidade da vida interna, do cultivo da alma. De trazer a alma para o reconhecimento, o espírito como realidade, e que o nosso mundo precisa ser conhecido, precisa ser trabalhado. Né? E esse é o grande desafio do autoconhecimento, inaugurado por Jesus. Né? Então, já está lá, né? no oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. Né? Mas Jesus ele põe isso como um princípio da vida religiosa, o básico da vida, e traz Deus para dentro de nós. Né? E daí, fundamentando a importância desse processo todo. Né? Então, de uma forma, né? O que Joana vai falar? Né? De uma certa maneira, tu começa num trabalho de autoconsciência, autoaceita, tomada de consciência e aceitação de si mesmo. Né? A partir disso, tu começa a se relacionar com a vida externa de uma outra maneira, interagir, dialogar com o mundo exterior, na interação com esse mundo interno, né? Ou seja, isso é um processo de Joana que a gente fala de um amadurecimento psicológico, e daí a minha subjetividade ela está sendo trabalhado como um processo de eu poder cada vez mais me perceber, me conhecer e tirar uma experiência própria dos fatos externos. Então, a subjetividade e esse trabalho com a alma é transformar o quê? Eventos em experiência. Fatos da vida em vivências psicológicas. Né? Ou seja, começa a perceber que lá fora também tem vida interior. Não só a concretude material dos prédios, da realidade diária da vida, da economia, da arquitetura, da vida lá fora. A vida fala também a partir desse lugar interno. Né? A ideia de interioridade não é só dentro da gente. Quando a gente fala vai para dentro de si, esse dentro daí começa a ser um dentro enquanto uma busca de profundidade com a vida. Não só o dentro de mim, mas o dentro também de cada realidade da vida. A vida, como ela se apresenta, também tem vida interior. Aquela proposta do Emmanuel, né, gente? A vida é o espelho
espelho do espírito. Então, de uma certa maneira, se tudo é fruto do nosso pensamento, é matéria, ela é expressão da realidade espiritual, essa matéria, ela conta uma história. Ela comunica uma mensagem que não é só a realidade factual da vida física, mas ela conta uma história também espiritual e psicológica, né? Porque o contexto da vida, como ela se apresenta, reflete a consciência da humanidade. Você pode dizer que existe uma alma do mundo também. Uma vida interior enquanto alma do mundo, uma alma coletiva, que se manifesta nos arranjos que é da nossa realidade e que representa um espírito da época. Então, existe um espírito da época que rege a nossa vida, determinando padrões que refletem o nível de consciência da coletividade, né? Então, a nossa economia ela é bipolar, né? Às vezes às vezes tem dinheiro, às vezes sai dinheiro de uma hora para outra, então é depressão da bolsa de valores. Cai o dinheiro, não tem dinheiro. Daqui a pouco dá uma notícia boa, volta a ter dinheiro. Então, de uma certa maneira, a gente vê que esse sintoma bipolar está na nossa economia, né? Né? A gente vai ver que nossos prédios, muitas vezes, são anorexos, não tem vida, né? Cimento. E assim a gente vai ver que tem uma psique também se apresentando, projetado na vida física, né? E a gente começa a ter uma leitura mais profunda da realidade, uma leitura mais rica nessa interação entre o meu mundo interno, nesse conhece a ti mesmo, nesse orar e vigiai do Cristo, né? Porque orar e vigiai não deixa de ser essa proposta, né? De poder estar atento a ti mesmo, uma atenção cuidadosa, né? E orar é poder reconhecer a tua limitação, que tu precisa de suporte, né? Para poder fazer essa caminhada, né? E nesse processo de busca interna, tu vai dialogar com a vida, onde a vida também se lança como um espelho para mim poder me perceber, né? E aí eu começo a entender as relações de sincronicidade, coincidências, de relações que envolvem os processos de diálogo que a vida estabelece conosco, vai além dos fatos, mas que tem um sentido espiritual, né? Então, e aí que tu começa a ter uma consciência maior, não só de ti mesmo, mas da própria vida, né? Então, esse é o caminho de amadurecimento proposto de Jesus, enquanto uma proposta de quando ele traz o reino de Deus para dentro de nós e inaugura, então, essa noção de subjetividade. Ou seja, né, existe um mundo interno, existe um reino, ele está dentro de nós, e para conquistar esse reino, o quê? A gente tem que conquistar primeiro a nós mesmos. E tinha uma frase do Freud e do Jung, que os dois comentavam, dizia assim, uma frase que é uma frase que tem um cunho religioso, né? E que nós não somos senhores da nossa própria casa. Não somos. Ainda, com todo o conhecimento que nós temos, cultural, conhecimentos, recursos tecnológicos, a gente não é dono de nós mesmos. Primeiro, eu ainda não me conheço direito. Eu não conheço partes minhas. Eu não tenho noção de aspectos que atravessam na minha vida. E que muitas vezes não é eu que controlo esses aspectos, eles que me controlam. Né? Eu estou aqui falando com vocês. É uma pessoa normal, ajuizada, equilibrada. Né? Mas, de repente, acontece alguma coisa, me tira do meu prumo. Né? E, de repente, aquela criatura madura, falando bonito, vai para água abaixo e vem um outro ser ali que compensa. Seja num estado emocional
de perturbação, né? Todo dia, gente, a gente tem momentos de loucura, né? Uma raiva, né? Uma emoção desmedida, um medo que nos invade, né? Uma reação emocional, uma coisa simples, até passa uma barata, a pessoa desconfiança, né? E fica alterada, né? De uma certa maneira, a gente vê o quanto a gente, a todo momento, somos confrontados, o quanto não somos donos da nossa própria casa, senhores do nosso próprio reino, né? E dirá, né, realizar o reino de Deus dentro de nós. Isso já é um passo ainda além, né, gente? Então, esse é um grande desafio, né? Isso é uma grande questão que se apresenta para todos nós em relação a esse processo todo. Eu não sei se alguém quer trazer alguma coisa já em relação a isso, se alguém quer colocar alguma ideia ou fazer alguma pergunta. Cris? Boa noite, Gelson. Boa noite. Peraí, eu vou sair daqui um pouquinho, espera aí. Desculpa. É que eu estou no quarto com a minha filha, desculpa. Deixa eu sair do quarto. Problema. Então, o psicológico, o despertar, né, dessa consciência, desse ser psicológico, seria quando a gente tiver essa capacidade de dialogar com esses comportamentos que surgem, que a gente, por exemplo, o medo, a raiva. Seria isso? Seria quando a gente tiver essa capacidade, ou de repente essa habilidade de conseguir se dialogar com eles? Espera aí, por que isso está acontecendo? Esse seria o... A Joana de Ângeles tem um capítulo 19 do Momento de Saúde. Tá? Nesse capítulo 19, o título é Compreensão. Né? E nesse capítulo vai dizer que a compreensão é a faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano. Né? E depois vai dizer que a compreensão favorece a fraternidade. Depois ele vai dizer que a compreensão gera o espírito gregário. Né? E depois vai dizer que a compreensão é o reconhecimento da realidade tua, das limitações e das possibilidades do teu ser. Então, o processo é de compreensão. Essa compreensão a gente chama de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, né, Cris, sim, envolve daí tu poder, nesse jogo de compreensão, poder prestar atenção e dialogar, né? Começar a refletir. Então, a Joana de Ângeles, em vários momentos da obra dela, ela fala, reflexione. Porque a reflexão, o Jung vai dizer, é um instinto, é um poder humano, é um potencial instintivo do ser humano, e a reflexão é reflexo, é se dobrar em si mesmo. Né? Então, esse reflexo é tu parar a energia instintiva, tu para a libido, e contém a energia. Quando tu contém a energia, tu pode elaborar. Então, de uma certa maneira, a reflexão é transformar a natureza animal em natureza espiritual, o impulso natural do instinto em processo de vontade e direção própria. Reflexão. Por quê? A reflexão é um tipo de morte da natureza. A reflexão é um momento de parada. Para! Não reage. Nós vamos dizer, de ser reativos, vamos ser reflexivos. A reflexão é esse momento de parar e dizer, contém um pouquinho, tenha vaso, tenha capacidade. Porque uma pessoa muito concreta ou muito fisiológica, ela não reflete, ela reage simplesmente. Me dá um tapa de igual, por instinto, por minha natureza de autoproteção. Cara, reflete. Que a pessoa está bem? Será que ela fez intencionalmente? Né? E por que tu tem que reagir da mesma maneira que ela, mesmo que ela quis te agredir? Então, na medida que eu começo a
a refletir, eu crio um vaso em mim mesmo. Eu consigo conter o conteúdo e não simplesmente reagir de maneira impensada, né? Então, eu elaboro. Então, esse é o processo, né, Cris? E esse diálogo é fundamental, então, para esse processo de reflexão. Obrigada, Gelson. Obrigada. Daniel? Oi, Gelson. A pergunta é a seguinte: o quanto o ambiente pode influenciar na ajuda de autorreflexão interna nossa? E se ajuda e se influencia, qual o melhor tipo de ambiente que a gente pode criar em torno de nós para facilitar essa autorreflexão? Sim, Daniel. Claro, é uma questão assim, ó. A reflexão é um processo mental. E o processo mental ele não é só cognitivo, não é só entender, é um processo emocional também, né? É um processo que envolve uma elaboração de emoções, onde envolve também o sentimento, é um órgão de percepção e compreensão. O coração, né, é um órgão de compreensão, né? A compreensão não está na cabeça, está no coração. Você vê que algumas tradições, por exemplo, a medicina antroposófica, ela vai dizer o seguinte, que o papel do coração não é bombear o sangue. O bombear o sangue é consequência natural do processo dele de parar e sentir. Quando o sangue passa pelas artérias e pelo coração, ele para um pouquinho, percebe a realidade, recebe uma informação e manda. Então, toda vez que o coração bate, ele está assimilando uma informação e passando a circular aquela informação. E bombear o sangue é uma consequência natural do processo de compreensão, né? Então, de uma certa maneira, o coração é um órgão de compreensão. Então, a razão, né, tanto o sentimento como o pensamento, são funções racionais. Elas operam em favor dessa compreensão. Tá? Então, o ambiente ele vai, de uma certa maneira, ser importante nesse processo. Por isso que a gente usa o termo compreensão também para a vida afetiva, né? Eu estou sendo compreensivo com a pessoa. Eu tenho que compreender o meu próximo. Você entende? A gente está falando daí de relacionamento daí também, né? Então, com certeza, né? E a Joana, nesse capítulo 13, aí, no Momento de Saúde, ela vai falar isso, né? Até eu peguei ele aqui e abri, né? Quando há uma relação onde há espaço a acolher o outro, diz a Joana aqui, a gente ou compreender o outro, se compreender, ele concede atenção e vai estimular o indivíduo que ele se sente valorizado. E aí, na hora que ele se sente valorizado, ele vai se desvelar. Ele vai poder se ele resolve confiar em ti e se desvela, respeita ele a problemática e ajuda-o, caso tenhas como fazê-lo. E mesmo ao mesmo tempo, talvez vence o medo de te revelares. Ela está falando que esse processo de compreensão envolve eu me revelar também para o outro. Então, de uma certa maneira, o afeto ele também dá suporte tanto para mim botar para fora e botar minha raiva para fora, porque existe amor suficiente para mim botar a sujeira naquela pessoa, né? Muitas vezes a gente vai brigar com as pessoas que a gente ama, né? Porque existe, né? Ao mesmo tempo, esse afeto me dá também possibilidade de eu confiar e dizer, eu não preciso me defender do outro, eu não preciso mentir para o outro, eu não preciso mentir para mim mesmo, porque existe um ambiente favorável. E isso ajuda eu também a ter condições de fazer consciência de mim mesmo, né? Então tu vê, é um campo de interação. Claro, eu não posso depender do outro, eu não posso depender do ambiente para fazer autoconsciência. É um compromisso que eu tenho comigo. Mas, com certeza, se o ambiente é um ambiente favorável, que estimula a reflexão, que é amoroso, isso vai influenciar
ou o contrário, né? Um ambiente hostil, onde eu tenho que me defender, onde eu não posso me mostrar, onde eu tenho que, né? De uma certa maneira, vai reforçar padrões de autodefesa que impede eu de me conhecer um pouquinho mais. Então, tem toda uma dinâmica aí de relacional também. Tá, joia. Obrigado, hein? Muito bem. Então, a proposta, né, de Jesus, quando a gente está trazendo esse texto sobre a noção de indivíduo a partir da trajetória feita por Jesus, é que dentro desse caminho de subjetividade, ele vai abrir o quê? Ele vai abrir a proposta de que existe um caminho também para nós, esse caminho interno, aonde ele é o caminho. Então, a própria Jung vai propor isso. Quando ele fala que a ideia diretriz da nova religião, da era cristã, é justamente compreender que todos são Cristo. Então, a Joana de Ângeles falou, o Jesus, ele é o nosso modelo, nosso arquétipo, né, de homem integral, né? Então, ele vem para cá trazer esse pai de amor, ele vem para cá anunciando um reino que se dá através dessa noção de indivíduo e subjetividade, né? Existe um caminho, né? Um reino interno, e também nos dá o caminho para isso, aonde nós temos alguém que já conquistou isso, esse reino de Deus, onde ele pode dizer, eu e o Pai somos um só. Ele é o grande mestre, que já fez a caminhada, que vem anunciar esse mundo para nós e vem exemplificar para a gente, vai dizer, olha, você pode chegar onde eu cheguei. Isso é possível para vocês. Eu sou vocês amanhã. Né? Então, de uma certa maneira, ele vem trazer para nós a dinâmica psicológica desse homem integral, né? E, de uma certa maneira, o Evangelho é, de uma certa forma, e todos os padrões exemplares que Cristo viveu em várias passagens da vida dele, são padrões psicológicos que nós vamos ter que nos confrontar em algum momento. Seja a nossa própria crucificação, nossa própria descida aos infernos e ressurreição, a nossa própria questão de se auto-perdoar e de perdoar, aceitar o que é inferior dentro de nós e assim por diante. Né? Então, a vida de Jesus, não só no Evangelho, né? Mas na própria postura dele, é o nosso mapa, né? É o marco da sua vida. Então, esse marco que restaura o significado de nossas vidas e dá essa nova noção. Existe uma caminhada individual. E ninguém vai poder fazer por nós. Ela é uma conquista de cada um. Mas ele nos deu todos os recursos, os elementos necessários, né? E a vida, né, é um campo riquíssimo de possibilidades a gente poder exercitar essa caminhada, né? E conquistar a nós mesmos acima de tudo, né? Acima de tudo, né? Porque ele vai dizer quando os fariseus questionam, né? Ele, né? Quando ele via o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem ele aqui, nem ele ali. Esse que o reino de Deus está dentro de vós. Então, de uma certa maneira, ele vem atestar que existe um reino, né? E mostrar que esse reino é possível, mas que esse reino é interno, individual, dentro de nós, e cada um tem que realizar esse esforço de realizar o homem total, né? O homem oculto dentro de nós, que é o homem mais amplo, como diz o Jung, né? E o homem do futuro, é representado pela figura do próprio Jesus. Então, isso que ele vai dizer ao mesmo tempo, né? Que o reino, que com ele o jugo é leve, né? Não porque a vida mudou, a vida não mudou, continua difícil, desafiante, mas a vida está um jugo leve, por quê? Porque eu começo a compreender essa realidade.
que eu compreendo, eu consigo lidar com ela com mais tranquilidade e extrair dela um significado. As coisas se tornam, as mais difíceis se tornam leves, porque com ele tornou a nossa vida mais leve. Ele deu um sentido para nós. Ele deu uma possibilidade de compreender a realidade para além do mundo fisiológico, onde o sofrimento, as dificuldades acabam, então, tendo um material necessário para a minha vida, e ao invés de eu me revoltar ou me sentir incapaz, eu me conecto com a minha capacidade de superação, né? Porque Jesus inaugura também esse momento desse homem, então, que começa a amadurecer e se tornar responsável, não mais uma criança espiritual, né, gente? Não mais uma criança espiritual que teme e exige muito da vida, né? Então, ele nos liberta dessa psique infantil, né? Ele nos ajuda a operar sobre os problemas dolorosos da vida. Ele dá o entendimento que os problemas são fruto de nós mesmos, né? Nosso próprio cada um, e que nós mesmos temos que superar eles. E que então essa nova racionalidade para nós, nova forma de entender, de compreender, de refletir a realidade, né? E instaura em nós também a nossa capacidade de mudança e o nosso poder pessoal. Vós sois deuses. Você pode fazer, eu fiz e muito mais, diz Jesus, né? Então, a responsabilidade não é que agora tem responsabilidade na vida. Não, é porque agora eu posso, gente. A responsabilidade é poder, eu tenho capacidade, eu posso acreditar em mim, eu posso ir em frente. Então, ele abre, assim, uma nova perspectiva de vida, né? E aí vai estabelecendo com o tempo essa experiência de comunhão, né? De gratidão, de comunhão comigo, com a vida e com Deus, né? E também com a natureza, com as pessoas, ou seja, né? Essa experiência de comungar, né? Na medida que eu abro espaço para mim e para a vida em favor dessa lógica amorosa que ele nos deixou, né? Bem, mais alguém quer trazer alguma coisa? Se ninguém erguer a mão, eu quero falar. Estava assistindo um vídeo do grupo do Fabrício, que eu achei bem legal, que você citou, que a Joana disse que, aquilo eu achei muito legal, que os valores latentes que nós temos é Deus em nós. Não sei se você poderia citar isso. Uhum. Eu não lembro qual foi o livro que você estava estudando. Sim, é assim, querido. A Joana, ela vai falar que o self é o espírito, tá? O self é o espírito. Mas, ao mesmo tempo, ela vai falar mais adiante que o self também é a imagem de Deus dentro de nós. Então, a gente já traz a imagem de Deus dentro de nós, né? E é justamente a verdade. Chegar na verdade é chegar em Deus. A Joana vai dizer, a verdade é Deus, né? Vai ter várias noções de Deus. A noção que Deus é o arquétipo primordial, essa noção de João, que Deus é amor, e uma outra noção de Deus que ela traz, que Deus é verdade. Então, chegar na verdade é chegar em Deus. Chegar em nós, na nossa essência, também é chegar em Deus. De uma certa maneira, realizar os valores espirituais e realizar os valores divinos em nós, realizar Deus em nós também, né? Então, a gente não sabe ainda o que quer dizer isso, é uma experiência fantástica, né? Do que significa, né? Esse Deus não só transcendente, mas esse Deus imanente, né? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só. A gente não sabe exatamente o que é isso, né? Mas, de uma certa maneira, esse Deus não está fora. Não está fora, nós estamos em Deus, né? E Deus está em nós. Então, de uma certa maneira, quando a gente realiza os valores, a gente realiza Deus também. E a gente trabalha pela obra dele também, né? E engrandece a sua obra e revela a sua face para a humanidade. Então, Jesus revelou a face de Deus para nós, né? Na medida que ele nos amou e trouxe esses valores espirituais. Então, nesse sentido, a Joana vai colocar, né?
Eu achei bem profundo isso. A gente não tem noção, né? A gente não tem noção do que a gente é capaz, do que a gente pode, enfim. O caminho é longo, né? A gente tem ainda essa tendência horrorosa de desamor conosco mesmo. Não se perdoar, de não se amar. A gente quer ser amado, mas a gente não se ama. A gente não se acredita na gente, a gente não tem confiança em Deus. A gente sabe que Deus nos ama. Tudo bem, eu acho que isso a gente conseguiu chegar até lá. Mas a gente não se sente merecedor do amor dele. Né? A gente não se permite viver esse amor ainda. Né? Então, eu acho que Joana ela é categórica, né, gente, da importância do perdão e do auto-perdão, da aceitação de si mesmo, né? Que haja esse diálogo, né, Cris? O Hillman, que é um psicólogo junguiano, ele vai dizer assim, que não tem como a gente resolver os problemas primeiro aceitar o problema dentro de nós. Se a gente não aceitar por inteiro o problema, não tem como resolver. Se a gente não se aceitar plenamente, não tem como a gente se transformar também. Então, de uma certa maneira, só aceitando quem a gente é e reconhecendo e fazendo as pazes com a gente vai poder começar a fazer um trabalho conosco mesmo, no sentido de um trabalho de crescimento e de transformação. Obrigada, Gelson, obrigada. O caminho é autoconhecimento, né? Não Com tem certeza. como chegar lá sem investir no autoconhecimento. É verdade. E o conhecimento envolve esse trabalho amoroso, né, Maria? De aceitação e de acolher nós mesmos. Como é que eu vou conhecer se eu não vou conseguir, não vou compartilhar comigo mesmo quem eu sou, né? É na interação com minhas partes que eu vou conhecer melhor elas. E se eu nego elas dentro de mim, eu rejeito, eu não tenho como conhecer essas partes. E elas vão ficando perigosas dentro de mim daí. Verdade. A gente só vai reconhecer aquilo que conhece, né? Exato. É o caminho ao autoconhecimento. E como a gente vai trabalhar, a Joana está aí nos ajudando, né? E vocês. É isso aí. Por isso a nossa gratidão Muito tão bem. grande a todos vocês aí da AMO, porque está nos ajudando muito nessa questão aí do autoconhecimento, caminho que a gente tem, né, para chegar lá. Só Deus sabe quando. Muito bem. Isso não é importante, né? Esse é o nosso compromisso, o nosso esforço. A conquista tem o seu tempo, né, próprio, né? Mas o importante é a gente poder nesse empenho, né, Maria? É Verdade, verdade. tá? Assim, ó, eu vou ter que ir lá para outro grupo, então, né? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Até uma outra oportunidade, tá bom? Tá certo. Gratidão, Gelson. Obrigada. Um abraço a vocês, Bom viu? estudo no outro grupo. Tá bom, obrigado. Tchau. Obrigada.